Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão nesse primeiro domingo que abre esse tempo litúrgico importante que chamamos de Advento. O Evangelho nos fala da vinda do Filho do Homem. Esse é o primeiro termo que aqui aparece, logo no início. Ora, é bom que nós saibamos que quando as Sagradas Escrituras, especialmente o Novo Testamento, e mais especialmente ainda os Evangelhos, nos falam da vinda do Filho do Homem, ou da segunda vinda do Filho do Homem, ainda da parousia, ou do juízo final, do julgamento final, ou da ressurreição dos mortos, ou do fim dos tempos, ou fim do mundo. Tudo isso é expressão única para nos dizer uma só coisa: falar da nossa morte. Porque Jesus Cristo já veio. Ele não virá mais da forma como veio da primeira vez. Na verdade, resta-nos compreender de que maneira ele virá uma segunda vez. Vai vindo a partir do momento em que nós vamos indo. A vinda do Filho do Homem é o nosso encontro com Ele, a partir da nossa viagem para a eternidade. E é por isso que a gente entende hoje aquilo que os discípulos outrora tiveram dificuldade em entender. Quando Cristo falava essas coisas e dizia assim: essa geração não passará antes que essas coisas aconteçam. Passou não só aquela geração, mas centenas e milhares até chegarem até nós. E Jesus Cristo não veio, porque eles achavam que ele viria de novo, fisicamente, pessoalmente estaria em meio a eles. Não. Aquela geração de fato não passou antes que Jesus Cristo tivesse chegado, porque foram morrendo e foram se encontrando com Jesus Cristo. O mundo não termina, o mundo não acaba. E vez por outra a gente olha as tragédias da vida no mundo inteiro, essas grandiosas que vão de forma implacável sacudindo a realidade do mundo, e às vezes temos a tentação de dizer: isso é o fim do mundo, nunca vi isso na vida, isso está terminando, isso é o fim dos tempos. O mundo nunca acaba, acaba um tipo de mundo, mas ele se reconstrói, ele se reconfigura e volta a se apresentar para nós numa outra imagem, numa outra configuração, noutros paradigmas. Agora, uma coisa é certa: o fim do mundo todos os dias acaba para muita gente, porque nós vamos morrendo e o mundo vai chegando ao fim para quem morre. Essa é a primeira imagem importante para que a gente possa compreender o que vem depois no Evangelho de hoje. Fernando Sabino, que foi um poeta e escritor carioca, morreu já nesse século, salvo engano, em 2004,
Ele dizia num dos seus escritos: resta-nos 3 coisas. Primeiro, a certeza de que nós estamos sempre começando. Segundo, a certeza de que nós devemos continuar aquilo que começamos. Terceiro, a certeza de que iremos ser interrompidos a qualquer momento antes de terminarmos. Realmente são 3 coisas importantes. E se a gente tem isso diante dos olhos da gente, é mais fácil viver e relativizar e compreender o mistério da vida e os caminhos pelos quais nós andamos ao longo dos nossos dias por aqui. Dizia um outro abençoado, inspirado dos nossos tempos, que de 2 coisas sei, falava ele. Primeiro é que um dia eu vou morrer. Segundo é que hoje eu estou vivo. Resta-me saber, completava, o que devo fazer entre uma data e outra. Esse é o grande desafio de todos nós. Se eu sei que vou morrer, mas sei que agora estou vivo, eu posso fazer da minha vida muita coisa. E boa parte dessas coisas dependem exclusivamente de mim e de mais ninguém. E aquilo que dizia São Paulo na carta lida anterior ao Evangelho: faça o melhor que você possa na sua vida. E assim você estará se preparando para esse momento da morte, que não é outra coisa senão o encontro que todos nós sonhamos em um dia ter, o encontro com Deus. Quem de nós não quer ver Deus para compreender o que significa viver? Se nós passássemos aqui 500 anos perambulando pela terra, e depois dos 500 anos morrêssemos, não morrêssemos e passássemos mais 500, mais outros 500, nós viveríamos o tempo inteiro limitados, porque somente quando nos encontrarmos com Deus é que compreenderemos o que não compreendemos aqui. Tantas perguntas que nós temos sem resposta, tanto desejo de felicidade sem que a felicidade bata à nossa porta, tanta vontade de realizar coisas maravilhosas que cada vez mais insistem em afastar-se de nós. Por quê? Por quê? E outro porquê. Não temos resposta para isso. Aqui não, agora não. Mas certamente teremos um dia resposta para tudo. É aquilo que São Paulo dizia: hoje nós vemos como no espelho, e toda visão do espelho é uma visão parcial, limitada, imperfeita. A gente se olha de frente e só vê de frente, mas quando se olha de lado, se vê de lado, mas não se vê mais a parte da frente nem de trás. Aqui a gente vê tudo pequeno, tudo é limitado, mas na morte não, dizia São Paulo, nós veremos face a face. É como se tivéssemos olhos pelo corpo inteiro e um espelho tridimensional a partir do qual nos víssemos por completo. Na morte ninguém vai escapar de si próprio. Nenhuma parte, nenhum pedaço de nós vai passar despercebido. Veremos plenamente a nossa verdade ou a nossa mentira. Veremos o que fizemos de nós, o que construímos acerca da nossa vida ao longo de toda uma existência, anos e anos a fio. E é por isso que diante da morte, nenhum de nós pode se enganar. A morte tira todos os véus, todas as ilusões, todas as ficções que nós alimentamos ao longo de toda a vida. Nos veremos face a face, nua e cruamente. E esse é um dado importante. E isso faz da morte o principal dia da nossa vida, pelo qual devemos viver o tempo inteiro. Para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro da Ana Cláudia, que o título do livro é A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Porque esse dia, de fato, vale a pena viver. E eu completo: só se morre uma vez na vida. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer bem feito isso. É só uma vez. E como é que a gente vai morrer direito e fazer da morte uma coisa bem feita? Preparando-nos para ela. De que maneira? Vivendo bem.
não desperdiçando com bobagem, com valores aleatórios, transitórios, passageiros, uma vida preciosíssima e única. Aqui não é um ensaio, aqui a gente já está atuando, a peça já está acontecendo no teatro vivo da vida. E é por isso que a gente tem que viver bem esses dias. Então, o que fazer? Repito eu a pergunta, para preparar-nos para que a vida realmente valha a pena. Primeira coisa, a partir do Evangelho, não absolutizemos coisas, pessoas ou atividades. O Evangelho de hoje é claro. O reino dos céus, a vinda do Filho do Homem, acontecerá como no tempo de Noé. Comiam, bebiam, e noutra versão do Evangelho diz, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam, plantavam e construíam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E aí eu volto, não absolutizemos nada nesse mundo. Nenhuma pessoa nesse mundo, nenhuma coisa que nós realizamos, que nós fazemos, por maior que seja esse feito e que por mais que possa causar admiração da parte dos outros. Isso significa, em miúdos, que nós devemos ter muito cuidado com a nossa rotina, para não cairmos na rotina. A rotina significa o quê? Significa viver hoje o que eu já vivi ontem. Fazer hoje o que fazia na semana passada, na outra semana, no mês passado, no ano passado. Num dia parecido com esse, eu não fiz nada diferente do que estou fazendo agora. A rotina é terrível. E o grande perigo que a rotina nos traz é exatamente o de acreditar que não existe mais nada além dela própria. Você quer fazer uma coisa diferente, mas a rotina puxa você para ela. Não, você não sabe fazer isso não, fique feliz com o que você está fazendo. A gente quer mudar de profissão porque está muito chateado, infeliz, irrealizado na profissão, mas depois de 30 anos de trabalho, ainda que tenhamos ainda 50 anos ou 45, e propícios a mudar, com toda a energia para o fazer, mas a rotina vai dizer, não, fique na segurança do que você aprendeu a fazer. E a gente vai ficando por ali. Alguém está muito infeliz no seu mundo de relacionamento afetivo, com as pessoas de perto, que moram consigo em sua própria casa, mas nós vamos ser aconselhados sempre pela rotina. E a rotina tem vozes, tem defensores, conscientes ou inconscientemente, que nos dizem, não, tenha cuidado, fique aí, fique aí. É assim mesmo, mas sofreu Jesus, vá aguentando. E a gente não muda, não dá o passo que tem que dar. E ficamos como aquele homem que estava dentro do trem, ali reclamando na poltrona dele, ai Jesus, se maldizendo, ai meu Deus, que vida. Daqui a pouco, ai Jesus, que sorte a minha, para não dizer que é azar. O vizinho que estava com ele disse, me diga uma coisa, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele disse, não, é porque eu estou há 3 dias no trem errado. A gente pega o trem, fica no trem errado, no emprego errado, na profissão errada, nas companhias erradas, com os amigos errados, morando na casa e na rua errada. Tem condições de mudar e não muda, porque a rotina é mais forte. O que a gente aprendeu a fazer com mais constância é preponderante, tem primazia, uma força arrebatadora em relação ao empreendimento de uma novidade, a uma iniciativa diferente, que nos possa tirar dessa rotina terrível. Basta quando o trem parar na próxima estação, levantar-se e sair pela porta. Temos um mundo descortinando à nossa frente. Um mundo totalmente novo, cheio de recursos, à espera de nós. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, aprofundar a nossa percepção de tudo. No fundo, é fugir da superficialidade. A gente é muito superficial nas coisas. A gente nunca faz nada se aprofundando. Nós somos mais ou menos como beija-flores. Vocês percebam como é que faz o beija-flor? Beija uma flor aqui, mal a gente está armando a máquina para tirar uma fotografia, ele já está na outra florzinha. Ele não para.
é de uma dinamicidade imensa, incomparável. Nós também somos assim. Nunca nos aprofundamos, nunca olhamos, nunca estamos atentos a nada. Vamos levando a vida de qualquer jeito. E é claro, a insatisfação é imensa. Mais tarde ou mais cedo a gente é um poço de insatisfação. Não está feliz com nada, não se realiza com nada, não se satisfaz com nada. Então é muito importante que nós façamos menos coisas e nos aprofundemos nas coisas pequenas e menos numerosas que escolhemos para fazer. Aí sim, teremos condições de olhar com mais plenitude, com mais vagar para todas essas coisas. Procuremos enxergar para além daquilo que os nossos olhos alcançam, porque a pior cegueira é a cegueira da alma, não é a cegueira dos olhos. Evitemos a distração. E como é fácil a gente se distrair nesse mundo, ou seja, começar a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente. Nos tira completamente da essência, do que de fato importa. E quando a gente abre os olhos e se apercebe do desvio que fez, já tem 70 anos. Já não tem mais energia para fazer essas coisas. Tudo já passou. E nós só lamentamos aí por mais 10 ou 20 anos, porque desperdiçamos o nosso tempo precioso, nossa energia valiosa, com coisas que de fato nunca valeram a pena. Evitemos a distração, porque é um grande perigo. Eu lembro sempre aquela história de um monge medieval, muito sábio e inteligente, que em plena Idade Média, ele descobriu 3 coisas, inventou 3 coisas. Um aviãozinho, um aeroplano, inventou um relógio e um canhão. Coisas que só foram criadas mais tarde, muito mais tarde. Todos no mosteiro estavam satisfeitos, felizes e radiantes com aquele seu colega monge, que era um homem de uma inteligência imensa, incomparável. No dia de domingo como esse, abriam-se as portas do convento, e excepcionalmente deixavam que as pessoas da rua entrassem para ver aqueles inventos. Quem foi que fez? Foi o monge tal, e ele ali, no máximo das atenções. Certa feita ele acordou de madrugada e quebrou todos os seus inventos maravilhosos. O reitor da casa, o superior, foi lá e disse: você está louco? Você fez coisas aqui que ninguém nunca pensou em fazer. Isso é uma revolução para o mundo. E você de repente, sem ver nem para que, quebra tudo. Por que você quebrou isso? Ele diz: eu quebrei por uma razão só, meu superior. É que eu percebi que essas coisas não estão servindo para nada, a não ser para me distrair do essencial. Estão me tirando da minha oração, do meu contato comigo mesmo e com Deus. E eu vim para o mosteiro exatamente para ter contato especial com Deus. Descobrir-me cada vez mais. Tem muitos aviõezinhos, muitos canhõezinhos, muitos reloginhos em nossas mãos, nos tirando de nós próprios. Cada um procure pensar, onde é que estão essas coisas? E o que é que eu tenho de fazer para usar bem, na justa medida, tudo aquilo que a vida quer que eu use? Porque são instrumentos bons, nos ajudam. Quem é que vai dizer que um celular não presta? Tantos recursos a gente tem a partir dele, da internet, mas tudo depende do uso. Se nós usamos com inteligência, se usamos de forma correta, se usamos e não somos usados por ele, aí é uma maravilha. E é muito importante que a gente aprenda a fazer isso. Quarta coisa, tenhamos consciência de que, e esse é o aspecto mais importante que eu vejo no Evangelho, apesar de todos nós morrermos um dia, o fim de cada um é somente seu. Mesmo quando as pessoas morrem num acidente, 40 de uma vez só ou mais, cada um tem o seu tempo de morrer, o seu jeito de morrer, o seu sofrimento na morte. A morte individualiza a gente, como o nascimento também já o fez, como a vida quer fazer a cada instante. Somos únicos, irrepetíveis, e não nos podemos comparar com ninguém em nenhum momento da nossa existência. Muito menos aqui.
Então, apesar de todos irmos embora, cada um vai embora do seu jeito e no seu tempo. Logo, devemos aprender duas coisas: nos despedir de quem parte e acolher quem fica. É isso que a morte pede de nós. Alguém morre, alguém nosso, muito querido, da nossa família, do nosso coração, a gente vai se despedir dessa pessoa. Chorar todas as lágrimas que tem direito a chorar. Lamentar, sofrer a saudade, experimentar o luto. E o luto precisa de tempo. Às vezes 1 mês, 2 ou 3, para a gente ir se refazendo. Mas logo, logo, a gente está de pé, está de volta à vida. Porque quem morreu não fomos nós. Morreu um pai muito querido, um irmão do coração, uma esposa maravilhosa, ou um marido. Mas eles foram e nós ficamos. E se nós ficamos, é porque a vida ainda tem algo a esperar de nós. A vida sempre espera algo de nós. E nós temos que ter a coragem de estar à altura da vida naquilo que ela nos desafia a dar a cada instante. O equilíbrio de uma pessoa depende, sobretudo, disso, de estar à altura da vida, seja lá o jeito com que ela vem e nos aborda, não importa. Nós não escolhemos, é a vida quem escolhe, mas devemos nos preparar para aceitar tudo e mais alguma coisa. Então, esse elemento é de fundamental importância. E depois, isso significa o quê? Que a gente, mais uma vez, saiba que apesar de todos nós um dia morrermos, ainda não morremos. Hoje, muita gente foi tirada, mas nós ficamos. Quantas pessoas não morreram hoje? Mas nós estamos aqui para contar a história. Me lembro daquela história que um pastor protestante sempre conta, um homem da mídia. Ele disse: certa feita uma jovem senhora chegou até ele desesperada, num pranto, num choro sem fim. Ele disse: minha filha, o que foi que aconteceu com você? Ela disse: pastor, a minha vida acabou. Ele disse: mas me conta essa história, acabou por quê? Ela disse: porque meu marido morreu. E o pastor disse: me permita uma rápida correção. Acabou a vida do seu marido, a sua não. E significa o quê? Dizer que nós não temos o direito de morrer com as pessoas que morrem. Nem que seja uma pessoa da mais estreita relação conosco. Não temos. Por quê? Porque a nossa missão continua frente a outras pessoas que ficaram e que precisam igualmente de nós. Uma mãe que tem 3 ou 4 filhos em casa e perde um filho, que direito, que primazia, que preferência tem esse filho no amor da mãe, para que a mãe fique todo o tempo presa, depressiva, a pensar na ausência do filho que se foi, e não tem a coragem de pensar e de se dedicar aos 3 ou 4 que ficaram. Esse filho é mais importante do que os outros que ficaram. E quem fala filho, fala todas as pessoas que ficam e que dependem, precisam, esperam de nós um sorriso, um abraço, uma palavra, uma energia boa, que só quem está vivo e sabe disso é que pode oferecer. Então, esse dado é de fundamental importância. Aprendamos a dignificar a nossa existência, a ser dignos dos nossos dias, a fazer por onde merecer o fato de estarmos aqui e agora, eu e vocês. E eu termino perguntando, se nós estamos aqui agora, todos aí bem sentadinhos, calados, escutando, um calor, mas nem tanto, os ventiladores ajudam, um silêncio, uma tranquilidade, entre irmãos e irmãs, numa celebração de Eucaristia, nada acontece de ruim para nós agora. Quando nós estamos totalmente envolvidos nas coisas que nós nos propomos a fazer, tudo está uma maravilha. O sofrimento só vem quando a gente sai de onde a gente está. Está com o corpo aqui, começa a pensar, amanhã na conta para pagar. Na dificuldade que o filho está tendo na escola e que a gente vai ter uma reunião urgente com
a direção na terça-feira cedo. Aí quando a gente pensa num tempo que não é o nosso, o sofrimento vem. Não antecipemos o sofrimento. Estejamos aqui agora e aproveitemos tudo aquilo que esse momento nos oferece. E quando sairmos daqui, caminhando ou de carro, devagarinho, tranquilamente, sem pressa, aproveitemos tudo aquilo que a viagem daqui até em casa nos tem para dar. E se tivermos a graça de chegar em casa, aproveitemos a convivência com todos aqueles que lá nos esperam. E assim, sucessivamente. Dessa maneira estaremos preparados o tempo inteiro para o que der e vier. E se a morte bater em nossa porta amanhã de manhã, nós podemos dizer, ainda que não queiramos, estou pronto. Não queria ir agora, mas se é o momento, já posso ir. Sem nenhum problema de consciência, porque fiz o máximo que eu pude fazer a cada instante. Que Deus nos permita essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.